Fala galera, tudo beleza? Hoje vamos conversar sobre um estudo que saiu em 2016, um estudo muito interessante que comparou dois exercícios para isquiosurais. Um deles é o flexor nórdico, que nós já conhecemos bastante, e o outro é o banco romano, que também já conhecemos bastante, né? A parte interessante desse estudo é que, nesse estudo, o propósito do estudo foi avaliar a arquitetura muscular e a morfologia também dos isquiosurais, né? Então vamos lá. Então, nesse estudo, os pesquisadores avaliaram sujeitos ativos, né? Lembrando, eram recreacionalmente ativos, né? Eles não eram atletas, não eram treinados, eram recreacionalmente ativos. Realizaram o flexor nórdico e o banco romano. Muito bem. Os músculos analisados foram os 4 posteriores de coxa, né? Bíceps femoral, porção longa, bíceps femoral, porção curta, semimembranoso e semitendinoso. As variáveis analisadas foram a arquitetura do bíceps femoral, porção longa, o volume e a área de secção transversal dos 4 músculos e, além disso, a força no próprio flexor nórdico e a força produzida no próprio banco romano. Muito bem, então esse aqui foi o protocolo de treinamento, foi um protocolo de treinamento de 10 semanas, né? Então, com uma frequência semanal aqui de 2 vezes por semana. Reparem que teve uma progressão de séries aqui, assim como uma progressão também de repetições. Bom, tanto no flexor nórdico quanto no banco romano, né? O flexor nórdico aqui, Nordic Hamstring Exercise, e o banco romano, ele denominou aqui como hip extension, no caso só a extensão de quadril, né? Mas a gente chama aqui, que a gente conhece como banco romano. Muito bem. Então, em ambos os exercícios, também foi aplicado uma progressão de carga. Então, teve um aumento não só do volume, né, pensando em séries e repetições, mas também um aumento da carga, né, do peso ali em cada um dos exercícios. Bom, o que foi observado, né? Primeira variável, pensando na arquitetura muscular, foi observado que o comprimento do fascículo do bíceps femoral teve um aumento, né? Então, analisando pelo gráfico aqui, eu fiz um resuminho aqui no canto, né? Da semana 0 para a semana 5, houve um aumento do comprimento do fascículo do bíceps femoral, porção longa, para ambos os grupos, tanto o grupo que treinou o flexor nórdico, que é o quadradinho cinza aqui, quanto o grupo que treinou o banco romano, que é a bolinha preta, né? E, logicamente, o grupo controle não teve um aumento significativo. Quando analisado em 10 semanas, também foi observado que teve um aumento significativo. Só que esse aumento significativo para ambos os protocolos, né, de exercícios, tanto para o banco romano quanto para o flexor nórdico, ele aconteceu somente quando comparado da semana 0 para a semana 10. Da semana 5 para a semana 10, não houve uma diferença significativa. Okay? Então, reparem que, de maneira absoluta, os valores continuam aumentando. Só que, de maneira estatística, né, não teve diferença aí significativa. Okay? E, logicamente, ambos os grupos foram diferentes para o grupo controle, mas entre os dois grupos de treinamento não teve diferença entre eles. Tá legal? Bom, ao analisar aí a força, né, em cada exercício, pensando no momento pré, ou seja, 0 semanas, pré-treinamento, e depois de 10 semanas, foi observado que o grupo que treinou flexor nórdico ganhou força tanto no flexor nórdico quanto no banco romano. E o grupo que treinou no banco romano ganhou força tanto no banco romano quanto no flexor nórdico. Que é isso que está demonstrado aqui nesse gráfico aqui. Eu estou traduzindo da maneira mais fácil para vocês aqui. Fechou? Bem, e aí vem a parte que nos interessa mais, né? Que eu tentei traduzir também o gráfico aqui para ficar mais palatável aí. Bem, pensando no volume muscular, né? Volume muscular e área de secção transversal são coisas diferentes, né? O volume, a gente está falando da ideia do volume inteiro do músculo, né? Pensando numa medida cúbica. Então, o volume muscular do bíceps femoral porção longa, ele teve um aumento quando realizado o banco romano maior do que no flexor nórdico. Para o bíceps femoral porção curta, não teve diferença entre o banco romano e o flexor nórdico, e ambos foram maiores que o grupo controle. Para o semitendinoso, também não teve diferença entre o banco romano e o flexor nórdico, e ambos foram maiores que o grupo controle. E para o semimembranoso, o que é bem interessante,
teve um aumento significativo somente para o grupo que treinou o banco romano, e foi o maior controle. O grupo que treinou o flexor nórdico não teve um aumento no volume muscular nem significativo. É o que está representado aqui por essa colunazinha cinza aqui no músculo aqui SM, né, que é o semimembranoso, né? Bom, pensando no exercício, na hipertrofia dada pelo exercício, o banco romano, simbolizado pelo HE aqui, ele teve uma hipertrofia, né, de semitendinoso maior do que o de bíceps femoral porção curta, ok? E não teve diferença significativa entre o bíceps femoral porção longa, bíceps femoral porção curta e semimembranoso. Já para o flexor nórdico, não teve diferença no aumento do volume muscular de semitendinoso e bíceps femoral porção curta. E ambos tiveram um volume aumentado significativamente maior do que o bíceps femoral porção longa, assim como do semimembranoso. Muito bem. Vamos lá então. Passando para a área de secção transversal agora, né? Os resultados foram bem parecidos com o do volume, mas eu vou falar aqui deles também. Bom, bíceps femoral porção longa teve a maior hipertrofia no banco romano. O bíceps femoral porção curta, maior hipertrofia no flexor nórdico. Para o semitendinoso não teve diferença entre os grupos e para o semimembranoso a maior hipertrofia também no banco romano, né? Pensando no exercício agora, no banco romano a maior hipertrofia foi do semitendinoso, que foi maior do que os outros 3 músculos. E no flexor nórdico a maior hipertrofia foi do semitendinoso e bíceps femoral porção curta, e ambos foram maiores do que o bíceps femoral porção longa e semimembranoso. Bom, conclusão do estudo dada pelos autores lá. O banco romano ele parece um exercício mais interessante quando se busca hipertrofia de bíceps femoral porção longa e semimembranoso. Então, banco romano, né, realizado no estudo aqui de maneira unilateral, ele parece mais interessante para hipertrofia de bíceps femoral porção longa e semimembranoso. Já o flexor nórdico parece mais interessante para hipertrofia de semitendinoso e bíceps femoral porção curta, ok? Então vejam, a parte interessante desse estudo é que nós podemos utilizar cada exercício quando a gente pensa aí, por mais que sejam todos músculos ali posteriores de coxa, né? E dentre os posteriores de coxa temos 3 que são os isquiosurais, nós temos respostas diferentes em função do exercício. Então quando pensamos em uma hipertrofia mais localizada para um ou para outro grupo muscular, podemos aí usar esse estudo como uma boa referência, tá legal? Galera, peço que vocês que estão me assistindo aqui, se puderem acessarem esse site, que é o meu site, rafaelsonsim.com.br, e preencherem lá, por favor, uma pesquisa que é para um curso online que eu pretendo fazer, e eu peço a ajuda de vocês para definir qual curso online eu vou fazer. Então, os que puderem entrar nesse site, ficarei muito grato, vai me ajudar demais, tá legal? Quem estiver no YouTube, se gostou desse vídeo, deixa um like, deixa seu comentário. Quem estiver no Instagram TV também, deixa um like, comentário para a gente continuar batendo um papo e continuar nossas discussões. Valeu? Obrigado, galera. Um forte abraço e até o próximo.